eu começo um pouco com aquela fala do doutor Carlos Otaviano Mangueira. Né? Ele disse na fala dele que o nosso estatuto, ele pode ser, assim, já tem uma estrutura assim de 2002. No entanto, é uma estrutura, digamos, enxuta e que permite que a gente tenha mobilidade dentro dela. Né? Então, assim, é algo que a gente vai ter que avaliar com bastante cuidado, com critério e com desapego, né? De entender que, às vezes, a gente está com a ideia de fazer uma diferença grande, mas, às vezes, a gente acaba cometendo alguns equívocos porque a gente fica muito preocupado em inovação. Então, talvez a gente azeitar, talvez a gente pensar um pouco, a partir da estrutura que já existe, talvez seja alguma coisa eficiente. Então, assim, o que nós temos conversado muito com o pessoal do Departamento de Administração, principalmente com o pessoal da pós-graduação de Administração, é que esse nosso estatuto, essa estrutura organizacional que a gente tem, ela é eficiente, né? Ela permite que o fluxo dos processos, que o fluxo daquilo que é importante para a gente, que é a sala de aula, que é o aluno, que é o principal, né, afetado, aquele que vai utilizar bastante esses recursos que o estatuto vai permitir, isso é uma coisa que a gente vê que há uma certa eficiência e há uma certa tramitação que funciona. Então, assim, ao se pensar um estatuto, ou se pensar um regulamento ou um regimento, o que a gente tem de estar sempre claramente colocando, né, quando está discutindo isso, em primeiro lugar, o fluxo, ele é satisfatório, é eficiente, que foi aquilo que todos os pró-reitores que me antecederam falaram. Há eficiência naquilo que a gente está propondo, quais são os lapsos e quais são os problemas, que é o que a gente vai apresentar agora aqui, né? A nossa estrutura da UFPB é uma estrutura que ela está pautada no que é 2002, né? Então, assim, o primeiro estatuto da gente é de 1966, né? E ele é refeito em 2002, justamente quando a gente se separa de Campina Grande, e é tanto que até hoje a gente encontrou no estatuto, como exemplo, né, o que a gente tem discutido lá no CONCEP, professor Lauro, professora Magnólia, que estão aqui, que tem acompanhado, professor Leonardo, né, que a gente até hoje encontra lá, né, especificado e colocado a existência de câmaras do CONCEP, só que a gente não identifica porque eles não funcionam. A gente está discutindo isso agora, né? Por quê? Porque ainda é resquício daquilo que era a instituição antes de 2002. Então, muitas coisas passaram, né? Muitas coisas permaneceram e muitas coisas sequer funcionam até hoje. Então, é por conta disso que é importante que a gente esteja revendo o estatuto neste momento, e é um momento significativo, por quê? Porque a instituição cresceu, ela é outra, né? Nós temos hoje em dia uma estrutura em que nós temos 16 centros, né, de ensino, então ela é multicamp, nós temos 4 campi, nós temos inclusive 2 unidades administrativas, porque além de termos Areia, Bananeiras, Litoral Norte, nós temos a unidade Mangabeira, a unidade Santa Rita. Né? E nós temos aqui Castelo Branco, que é o campus central, né, o principal. Então, assim, nós temos esses campi que são colocados, nós temos atualmente 43 mil estudantes na instituição, né? Nós atendemos uma quantidade muito grande, equivalente quase a um município, se a gente pensar direitinho, em que nós temos, né, cerca de 8 mil na pós-graduação, 33 mil na graduação e na EBTT 3 mil estudantes. Né? Então, somando tudo, a gente chega a 43 mil estudantes nessa instituição. Nós temos atualmente cerca de 2.800 professores, 3.500 técnicos administrativos e temos 94 departamentos, 111 cursos coordenações de cursos de pós-graduação e 124 coordenações de cursos de graduação. Ou seja, nós somos uma grande instituição e precisamos estar revendo esse estatuto para que o fluxo de processos, o fluxo de atividades sejam melhor dimensionados e a eficiência seja maior. Né? Então, assim, uma coisa que a gente faz apelo sempre, que vai discutir uma resolução no CONCEP ou qualquer outra coisa, essa resolução ela vai tornar a vida de quem vai utilizar mais eficiente, ela vai ser algo que vai garantir um bom fluxo de processo, é uma questão que a gente coloca para vocês no começo dessa conversa. A estrutura, a gente já vivencia, né? E isso aí eu tenho uma vantagem frente aos que me antecederam, porque é uma coisa já do cotidiano de todos nós, né? Então eu vou só apresentar rapidamente e vou também, a partir do que for apresentado, dizer o que é que a gente já está trabalhando em alguns setores, né? Nós temos a Assembleia Universitária, que reúne os 3 conselhos, né, o CONSUN, o CONCEP e o Conselho Curador, os órgãos de administração superior, que é o que a gente vai apresentar na sequência, que são justamente os deliberativos, o consultivo
consultivo e executivo, né? Da administração setorial, que seria os conselhos, os centros, os departamentos e as coordenações de cursos, tanto da pós quanto da graduação, os órgãos suplementares, aí vai o HU, a STI, uma série deles que a gente vai apresentar, e os órgãos de apoio administrativo. Os deliberativos, como eu falei, né? O CONSUNE, o CONCEP e o Conselho Curador. O órgão consultivo, que é o Conselho Social Consultivo, que a gente vai encontrar aqui o mesmo problema que foi colocado por todos os demais, né? Está aí que a ideia que o Daniel coloca de talvez ser um fórum de discussões semestral, talvez funcione melhor, viu, Daniel? Porque realmente esse conselho, assim como em Campina Grande, assim como no Pará, também não funciona muito bem aqui. E o órgão executivo, que seria a reitoria, com todos os desdobramentos que a gente vai colocar na sequência. Pode passar. O CONSUNE, né, que é o nosso órgão superior, o Conselho Universitário, ele reúne, né, o reitor, o vice-reitor, tem essa mesma caracterização que tem nas outras instituições, né? O pró-reitor da administração, o pró-reitor de planejamento e desenvolvimento, os diretores de centro, o representante do pessoal docente de cada centro, pessoal discente, técnico administrativo e representante da comunidade, que a gente nunca tem, de fato, né? Então, assim, o conselho, ele funciona, né, e faz as deliberações necessárias para o funcionamento. Agora, a gente aí tem algumas coisas a considerar, que seria as pró-reitorias acadêmicas que não são contempladas. Elas não aparecem aí em nenhum momento, e é uma coisa que a gente joga para a comunidade, se seria interessante ou não que nós estivéssemos presentes nessa composição. No entanto, tem uma questão, talvez não no CONSUNE, mas talvez no CTA, né, o assento ficar garantido como já é nesse Conselho Técnico Administrativo, porque senão ficaria um conselho grande demais, né, provavelmente. O CONCEP, que aí é o reitor como presidente, vice-reitor, vice-presidente, aí vem pró-reitor de graduação, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, pró-reitor de extensão e assuntos comunitários, 2 representantes do pessoal docente de cada centro dos campi 1, 3 e 4, 1, 2 e 3, e o representante da comunidade, representante do pessoal docente e pessoal técnico administrativo, que não tem, né, assim, não tenha comparecido, por algum motivo a gente nunca convoca, né, Pagnólia? O técnico administrativo, mas enfim, essa é a composição do CONCEP, né, e a gente vê que o CONCEP, ele tem a possibilidade e tem a competência de criar políticas acadêmicas para a instituição. Mas o que é que a gente verifica e o que é que está sendo discutido atualmente, inclusive na última reunião da segunda-feira, que é a criação das câmaras de supervisão, de apoio ao CONCEP. Então, nós temos, né, proposto, e bem naquela linha do que o Camilo falou, nós temos proposto a Câmara de Graduação, certo? Que aí a gente até comentava na última reunião de CONCEP, que vai ser a Câmara que vai ter mais movimento, porque são os processos com maior fluxo, né, com maior demanda, o mais demandado. O de pós-graduação e pesquisa é uma outra Câmara, então a gente, diferente de vocês, a gente não colocou na extensão. Na extensão que a gente fez, a terceira Câmara é a Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários. Então, assim, são 3 câmaras que estão sendo propostas, já está em discussão no CONCEP, a primeira discussão foi agora segunda-feira, e na próxima reunião haverá continuidade dessa discussão, porque não deu tempo de se finalizar. Então, em resolvendo isso, a gente está estabelecendo um fluxo e uma atividade melhor, por quê? Porque o CONCEP atualmente só chega a se reunir 2 ou 3 vezes por mês, né? Então, assim, isso está se tornando inviável. Havia até uma discussão que a gente fez com o professor Eduardo Rabenhorst sobre a possibilidade de a gente estar antecipando a discussão que a Estatuíte deveria fazer sobre o funcionamento do Conselho, mas aí a questão que fica é o seguinte: está sendo posta, a resolução pode ser aprovada e quando essa comissão da Estatuíte se reunir, ela pode trazer a resolução, revisar e reestruturar. Enquanto isso, a gente não pode permanecer na estrutura que estava, em que o CONCEP se reúne 2 ou 3 vezes por mês e as atividades ficam quase que dificultadas, porque estudante perde período de aproveitamento de ensino, abreviação de curso, tem uma série de problemas que ficam acumuladas lá na pauta do CONCEP que a gente não consegue dar conta. Então, por conta disso é que o próprio CONCEP tomou a iniciativa,
a reformulação já está acontecendo e em breve, né, em sendo aprovado, a gente já começa a funcionar. E aí, quando o pessoal da Estatuinte se reunir, né, os estatuintes se reunirem, já vão poder partir de uma base, de uma discussão que o próprio CONCEP faz, e os próprios conselheiros, sobre qual é a melhor condição de funcionamento daquele conselho, né? Então, assim, é uma coisa que não se está atropelando, mas, pelo contrário, a gente está tentando trazer uma realidade e resolver uma realidade de dificuldade que a gente enfrenta todos os dias lá no conselho. A composição do conselho curador, né, são 3 professores da universidade, então tem essa composição, né, o representante 3 professores da universidade, do CONCEP, aliás, do pessoal de centro e representante da comunidade. O órgão consultivo, o Conselho Social Consultivo, tem essa mesma formação que vocês já tinham falado, né? Está aí colocado do mesmo jeito. A gente não tem reunido, a dificuldade de reunião é imensa, né? Então, assim, essa composição a gente deve repensar, é um dos desafios para a Estatuinte, é ver qual o melhor modelo, qual a melhor solução para que a gente possa, de fato, fazer com que esse conselho, que é o que representa mais a comunidade, se faça presente na instituição, mas de uma forma que seja possível reunir sempre. O órgão executivo, né, que seria a reitoria, né, seria o primeiro dos que estão colocados. Para vocês terem uma ideia, né, em 2002 nós tínhamos essas 5 pró-reitorias, agora nós já temos 8. Isso é um dos indicativos de que realmente a gente precisa fazer essa reforma o mais rápido possível, porque a gente precisa deixar que no estatuto esteja dito realmente quais são as pró-reitorias que estão atuando, né? Então, nós temos as pró-reitorias meio, que atualmente, né, que é a administração, planejamento e desenvolvimento, e temos essas duas praticamente, né? E já foi criada a PROGEP, né? Nós temos a PROGEP temos não, mas aí as acadêmicas. As acadêmicas. Então, assim, e acadêmicos nós temos a Pró-Reitoria de Graduação, de Pós-Graduação, que agora já se dividiu. Nós temos a PROPESC, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, e temos a Pró-Reitoria de Extensão, que com os assuntos comunitários foi todo para a parte da PRAP, né? Então, assim, a parte de assistência estudantil, o RU, todas aquelas outras atividades que estavam aqui, assuntos comunitários, foi para a Pró-Reitoria de Apoio ao Estudante. A designação dos pró-reitores é de livre escolha do reitor, né? Outra coisa também, as assessorias de nível superior que a gente tem atualmente é a Procuradoria Jurídica, Assessoria para Assuntos Internacionais e essa daí a reitoria também pode utilizar e manter outras assessorias especiais. Então, tem aquelas ad hoc, tem as assessorias permanentes e tem outras que já foram também criadas, que não estão nesse elenco, que seria importante a gente já passar a incluir. A administração dos campi é descentralizada e é de delegação de competência conferida pelo reitor. Vem a parte que a gente acha que vai ter que ser assim, bastante discutido e muito bem pensado, né? Então, assim, a gente tem, inclusive ontem à tarde, nós tivemos uma reunião com o Centro de Saúde, né? O professor João Euclides estava lá presente conosco, com todos os seus coordenadores de curso, chefes de departamentos, o Centro de Informática também, né? Porque a gente está fazendo algumas experiências. Então, nós começamos a experienciar em alguns setores para poder a gente ter uma noção daquilo que funciona bem e que, na verdade, talvez só não esteja bem definido do ponto de vista da função de cada um. Então, do ponto de vista da administração setorial, tem-se, né, os centros de ensino, e aí há sempre aquela coisa, centros acadêmicos, porque se confunde com os centros acadêmicos, que são as instâncias estudantis, e os centros de ensino, que seriam os 16 centros, né, que compõem a universidade como um todo. Dentro na formação dos centros, nós vamos ter 3 conselhos, certo? Que seria o Conselho de Centro, o Colegiado Departamental e o Colegiado de Curso, né? Então, esses são os conselhos deliberativos, e os executivos, que seria a Direção de Centro, Chefia Departamental e Coordenação de Curso. Passa aí para o próximo para a gente já. Não, então volta. Não desça aí, não. O que é que nós estamos aqui sugerindo em termos de estatuinte, né? O modelo, ele não é ruim, né? Ele funciona. Aliás, o fluxo dele é adequado, né? A gente consegue que haja uma certa organização, uma certa estruturação dentro do que é
assim, digamos, ideal, né? Assim, dentro do que é possível na realidade que a gente encontra. Então, o que a gente fez foi, como é que a coordenação de curso está funcionando? Quais são as funções, de fato, da coordenação de curso, além de solicitar disciplinas, além de pensar, de organizar o PPC, de estruturar algumas políticas mínimas de manutenção do estudante na instituição. Aí vem, seria propor políticas acadêmicas para a universidade e para o curso, né, ao qual ele atende. Os alunos estão vinculados. Os chefes de departamento, qual seria, de fato, a função do departamento, além daquela que é só garantir a oferta da disciplina e distribuir salas. Também propor políticas acadêmicas e estruturar, junto com as coordenações, essas políticas que vão melhorar a qualidade da permanência do estudante que já está na instituição, garantir que esse estudante tenha sua formação bem definida e, ao mesmo tempo, propor aos conselhos superiores, e aí vai para o Conselho de Centro e para o Conselho do CONCEP, para políticas acadêmicas que sejam, de fato, importantes para a instituição e para o curso ao qual ele está vinculado. Então, assim, esse fluxo aí funciona. O que não está muito claro é a função de cada um. Ontem à tarde a gente teve a reunião com o professor Franzé e a equipe dele, as 2 anos lá da coordenação do curso de administração, e nós conversávamos com os chefes de departamentos e coordenadores de curso do Centro de Informática e do CCS, como seria importante a gente, a partir da estrutura existente, pensar um manual e pensar uma estruturação que fosse adequada para toda a universidade. E que, de fato, o que está faltando, e é uma coisa que o pessoal tem chamado sempre a atenção, é uma definição melhor do tipo de gestor, do perfil do gestor que deve estar em cada setor. Porque o perfil do gestor é que vai dar o diferencial para que o setor funcione adequadamente. Então, a gente acha que essa conformação, essa estruturação, da forma como está do executivo, ela funciona. Agora, o que a gente tem deixado cada vez mais claro na instituição é que, com o SIGA-A, com o estabelecimento do sistema que a gente já está em funcionamento, a parte administrativa já está, digamos assim, funcionando adequadamente. O que a gente precisa definir é o papel pedagógico de cada setor desse, para que ele funcione no sentido de garantir, não discussões de processos administrativos apenas, mas de políticas acadêmicas para a instituição. Bom, aqui são os órgãos suplementares que todos vocês já conhecem, vou passar rapidamente porque o tempo já está acabando, que é a Biblioteca Central, a Superintendência, a Editora Universitária, o Hospital Universitário, o Laboratório de Tecnologia, falta aí a EAD, a Universidade Virtual, falta aí uma série de outros órgãos suplementares que a gente precisa incluir, daí a importância da estatuta estar sendo discutida. Aqui o organograma final, né, de como a gente está organizado, o CONSUN, o CONCEP, o curador, o controle interno, o Conselho Social Consultivo, a reitoria, vice-reitoria, chefia de gabinete, procuradoria jurídica, pró-reitorias, órgãos suplementares, comissões e os centros de ensino, né, que eu sempre fiquei centro acadêmico, centro de ensino. E aquilo que são as instâncias decisórias. Aqui onde está o grande processo democrático da instituição, porque são esses conselhos que atualmente estão funcionando no sentido muito burocrático ainda, muito administrativo. E a gente acha que se a gente começar a estimular os colegiados de curso, e aí vem tanto do curso de graduação como de pós-graduação, a ter uma postura diferente de pensar políticas acadêmicas, ao invés de pensar só questões administrativas e de funcionamento, a gente vai ter uma cadeia de desempenho aqui muito diferenciada para a instituição. Então, assim, partindo do colegiado de curso, que é a instância básica, aquela que dá o atendimento prioritário, que é o estudante que a gente recebe, são esses 43 mil estudantes, passando pelo colegiado departamental, que possa entender melhor as demandas que vêm das coordenações de curso e possam atender dentro do princípio de uma política acadêmica que a instituição estabeleça, possa estimular os conselhos de centro, o CONCEP e o CONSUN a pensar a instituição não apenas em perspectiva de administração e de estrutura, mas principalmente políticas acadêmicas, que é aquilo que dá forma, que dá substrato à existência da própria instituição. O ato determinante da instituição é aquele de sala de aula. Nós todos funcionamos, nós todos existimos na instituição em função daquele ato que é ensino-aprendizagem que acontece em sala de aula. Técnico administrativo, professores, setores administrativos,
todos esses setores têm de entender que o principal, o fundamento que dá base e substância a qualquer instituição é a política acadêmica que ela implanta. E daí, isso a gente acha que nasce do colegiado de cada curso, e é nesse sentido que a gente está estimulando toda essa reformulação dos princípios que regem as coordenações de cursos, as chefias de departamento, e ontem o professor João Euclides falou, por que não chegarmos também às direções de centro para que a gente tenha uma formação geral do que são os futuros gestores da instituição e que a gente possa, a partir daí, revisar e repensar as nossas práticas acadêmicas. Principalmente porque uma coisa que está sendo muito posta pela instituição queremos um tipo assim, a base de todo o PDI, né? A gente até conversava com a equipe da Proplan, a base do PDI deve ser não só pensar a estruturação da universidade, mas que tipo de estudante a gente quer formar, que tipo de profissional a gente quer formar, que tipo de sociedade a gente tem, e a partir daí, a partir dessa pergunta inicial, a gente formular toda a política acadêmica para a instituição. É isso. Obrigada.